Olá, pessoal! Bom, eu sou a Milena, professora de hoje, e na aula de hoje a gente vai ver a estrutura do olho, os efeitos de visões que a gente pode ter no nosso olho e como corrigi-los. Para entender o funcionamento do olho, um órgão tão importante para nós, precisamos entender as propriedades das lentes e da luz. O olho é composto por lentes, por isso eu vou falar um pouco da interação da luz com as lentes. Um objeto é capaz de emitir, transmitir ou refletir luz para todas as direções possíveis. Então, por exemplo, uma vela, ela é um objeto que emite luz, e ela emite luz em todas as direções. E se eu pegar o anteparo, simulando uma parede, e ver como os raios de luz chegam até ele num ponto vermelho, a gente vai notar que os raios de luz que saem da vela e chegam até esse ponto, eles vêm a partir de todas as partes da vela. Então, no ponto ali vermelho no anteparo, ele vai refletir uma mistura desses raios que vem da vela. E da mesma forma, os raios que saem da vela, eles atingem todos os pontos do anteparo. Então, é possível se enxergar uma projeção dessa vela no anteparo. Já o olho humano, ele precisa necessariamente que algo seja projetado, uma imagem, no nosso cérebro, para que ele consiga identificar os pontos de cada objeto que a gente está enxergando. Por isso que eu não posso simplesmente ter apenas receptores de luz nos meus olhos. Eu preciso fazer uma reorganização desses raios dentro do meu olho para que eu possa enxergar, de fato, as imagens ao meu redor. Dentro do olho ocorre a mesma coisa que acontece quando a gente liga um projetor. Como vocês podem ver ali na tela, o projetor ele está gerando uma imagem numa tela branca e é exatamente isso que precisa acontecer dentro do nosso olho. Nosso olho precisa gerar uma imagem para que o cérebro consiga identificar o que está diante da gente. E como é que a gente faz isso? Como o olho reorganiza os raios que chegam de forma misturada até ele? Voltando ao exemplo do emissor de raios de luz em todas as direções, eu vou focar em 3 raios que estão saindo da ponta de cima do emissor e chegando até o anteparo. Ao colocar uma lente biconvexa entre o emissor e o anteparo, vemos a geração de uma imagem. E para gerar essa imagem, essa projeção do objeto na tela, os 3 raios vão atingir a lente e vão ser desviados pelo efeito de refração, e vão acabar convergindo para um ponto só. No começo, os 3 raios eles estão divergindo, depois de passar pela lente, eles vão convergir para um ponto. A gente pode fazer isso com todos os raios de luz que saem do emissor. E percebam que ao colocar essa lente biconvexa, a imagem projetada no anteparo ela vai ficar invertida. E isso depende da distância na qual eu coloco o emissor ou o objeto que emite luz, ou que reflete a luz. E é basicamente isso que a gente tem no nosso olho. Ele não apenas recebe os raios de luz que chegam até ele, mas ele também possui lentes que ajudam a convergir esses raios e projetar a imagem do que está na nossa frente. Vamos então desvendar o que tem no nosso olho, vendo a estrutura do nosso olho. Aqui você vê a parte de fora do olho e perceba que ele possui músculos que ajudam a movimentar os nossos olhos. E esses músculos são bastante precisos, porque eles precisam permitir que a nossa visão ela seja estável, ou seja, o nosso olho ele não deve tremer muito. Vamos ver então um vídeo dessa estabilidade. Esse cara ele está mexendo o olho, mas o olho ele sempre se mantém na mesma direção. Vamos voltar então à estrutura do olho e nessa perspectiva a gente vai entender isso daí que está acontecendo no vídeo melhor. A gente pode ver os músculos destacados mais perto do olho, como um músculo embaixo, um em cima e 2 dos lados. Eles são responsáveis pela movimentação para os lados ou para cima e para baixo. E além disso, existem outros 2 músculos bem importantes, aqueles mais ao fundo, que estabilizam a nossa visão, fazendo com que o nosso olho ele gire no sentido horário ou anti-horário. A gente pode ver esse efeito no mesmo vídeo anterior. E vejam que agora ele está girando a cabeça e o olho consegue se manter estável por algum tempo.
Agora, vamos para outra pergunta. Do que é composto o olho humano? Aí, para vocês terem uma visão de fora de um olho, aí no computador de vocês. E nessa imagem, a gente vê que ele é composto por 3 estruturas visíveis a olho nu. A primeira dela é a esclerótica, que é a parte branca ao redor do olho, assim, e ela é basicamente uma camada que ela serve para proteger o olho, também para não deixar a luz passar. A outra é o íris, que é onde fica a cor dos nossos olhos, por exemplo, o castanho, o azul, o verde dos olhos. Ela é composta por fibras que podem se expandir ou se contrair dependendo da quantidade de luz que está chegando até o nossos olhos. E a terceira é a pupila, que é basicamente o centro do nosso olho, onde a luz entra. Podemos dizer que é um buraco preto que se expande e contrai dependendo do movimento da íris. Agora, nessa animação, a gente pode ver a íris se contraindo ou se expandindo, fazendo com que a pupila fique maior ou menor. E esse movimento faz com que ocorra mais ou menos passagem de luz para dentro do olho. Vendo a foto anterior de lado, a gente consegue ver outro componente do olho, a córnea. Uma camada transparente que fica na frente da íris e tem a curvatura certa do olho, podendo direcionar corretamente os raios de luz, ou seja, ela tem a função de proteger e redirecionar os raios de luz que chegam no olho. Vamos agora ver, então, a estrutura interna do olho, né? Onde acontecem as partes principais do processo de geração da visão. Ali a gente consegue ver claramente a córnea. E entre a córnea e a íris a gente tem a câmara anterior. Dentro dessa câmara existe um líquido chamado humor aquoso. E esse líquido ele é responsável por redirecionar os raios que chegam até o olho, trabalhando em conjunto com a córnea. Então a córnea mais o humor aquoso, eles funcionam como a primeira lente para os raios que chegam até o olho. Depois da íris, em direção à pupila, a gente tem o cristalino, que funciona como uma segunda lente. E ela vai focalizar todos os raios de luz que chegam até o olho. E os raios eles vão ser desviados pela córnea, e quando entrarem no cristalino, eles vão ser convergidos ainda mais e vão ser focalizados. Todos os raios que entrarem no olho e serem convergidos pelo cristalino, eles vão ser projetados ou transmitidos até o fundo do olho, onde está a retina. E na retina é que a imagem vai ser projetada e assim a gente vai conseguir enxergar. Outra funcionalidade muito importante do cristalino é que quando a gente está focando com os nossos olhos, a gente está mudando o foco desse órgão interno, o cristalino, como ele é uma lente. Então, isso que nos ajuda a enxergar algum objeto mais perto ou algum objeto mais longe. Outro detalhe é que o olho não é oco. Existe uma substância líquida entre o cristalino e a retina, que é o humor vítreo, e ele é composto de água e sais. Dessa forma, o humor vítreo ele também serve para dar uma pressão interna no olho, fazendo com que ele fique numa forma arredondada, necessária para o olho projetar as imagens corretamente na retina. E é na retina que ficam as células receptoras da luz. Eu vou falar em detalhes daqui a pouco, mas as células receptoras da retina elas são estimuladas pelos raios da luz que chegam até ela. E esse estímulo ele é transmitido através de estímulos eletromagnéticos, por meio do nervo óptico, que ele é muito importante. O nervo óptico, ele fica no fundo do olho e é ele que vai até o cérebro para captar a mensagem das células receptoras e gerar a imagem final, que vamos olhar para diferentes lugares. Explicando um pouco melhor, é assim que vai acontecer. A imagem, ela é projetada dentro do nosso olho, e essa projeção, ela gera estímulos na retina do olho. Esses estímulos são de natureza eletromagnética e chegam rapidamente, através do nervo óptico, até o nosso cérebro. O cérebro, então, interpreta essa informação e, assim, a gente consegue perceber e processar a imagem. E o resultado dá o que a gente está enxergando.
Aí percebemos então que o nosso olho ele funciona como uma combinação de lentes, sendo a primeira na córnea e a segunda no cristalino. Imagine agora que eu tenho um objeto que emite ou reflete luz. Os raios que estão saindo desse objeto, eles saem de forma divergente e quando encontram o olho e entram pela pupila, eles são desviados e são recombinados no fundo da retina. Percebam também que na imagem, os raios externos que chegam na parte de cima do olho, eles são recombinados e ficam na parte de baixo interna do olho, enquanto os raios externos que chegam no olho, eles ficam na parte que vem pela parte de cima, que vem pela parte de baixo, eles entram na pupila e eles são recombinados na parte de cima, interna da pupila, ou seja, é ao contrário. Se um raio chega em cima, ele vai estar embaixo dentro do olho, e se ele chega embaixo, ele vai estar em cima. E o resultado final dá uma imagem invertida. Mas a gente não percebe o mundo invertido, né? Porque o nosso cérebro ele é capaz de fazer essa decodificação e desvirar a imagem, fazendo com que ela atinja a posição correta. Agora, a gente vai nos aprofundar nas células receptoras. Você lembra que eu disse que a gente ia falar disso depois? Então chegou o momento. Elas ficam no fundo da nossa retina. Essas células são fotorreceptoras e elas são estimuladas pela luz que chega nelas, gerando um impulso eletromagnético. E existem dois tipos de fotorreceptoras. Os cones, que são os responsáveis por distinguir as cores que chegam até nós, e existem três tipos de cones. Os que percebem a luz mais perto do aspecto verde, os que percebem mais perto do aspecto vermelho, e os que percebem as cores mais próximas do azul. E percebam que essa junção de cores, vermelho, verde e azul, são as cores que misturadas geram todas as cores do arco-íris. E a outra célula receptora também é a que também fica na nossa retina e é chamada de bastonete. E ela é responsável por identificar uma maior ou menor intensidade de luz que chega nos nossos olhos. E se a gente não tivesse os cones para identificar as cores que chegam até nós, a gente provavelmente veria o mundo em preto e branco. Se olharmos para muito longe, os raios que chegam até o nosso olho, os olhos, eles vão ser praticamente paralelos. Mas se o objeto que queremos ver estiver mais perto dos raios, mais perto de nós, os raios que chegam no nosso olho eles vão ser menos paralelos. Então, para o nosso olho interpretar esses raios e projetar a imagem certa na retina, nós adaptamos o cristalino dos nossos olhos de forma a corrigir essa imagem que chega até nós. Por isso, se o objeto está muito longe, a gente quer focar nesse objeto que está longe. E o cristalino ele se espicha um pouco, virando uma lente mais fina, que não precisa desviar tanto os raios, pois eles já vão chegar no ângulo praticamente reto, de 90 graus. Porém, se a gente quiser olhar um objeto que está mais perto, o cristalino vai ficar um pouco mais grosso, de forma que os raios possam ser desviados, devido ao ângulo maior dos raios que chegam no nosso olho. Lá na retina, a gente vê o resultado do processo de foco que a gente faz automaticamente, sem perceber, dos objetos que estão na nossa frente. E é por causa dessa adaptação do cristalino que nossos olhos eles são capazes de focar objetos que estão em diferentes distâncias do nosso olho. Porque o cristalino ele só consegue focar a uma certa distância. Ele não consegue focar duas distâncias diferentes ao mesmo tempo. Então eu posso dizer que o cristalino, junto com a córnea, formam um conjunto de lentes que conseguem focalizar a imagem que chega até o fundo do olho. Normalmente, os efeitos da visão eles estão relacionados à acomodação defeituosa do cristalino e às autorizações dos índices de refração. Porque como a gente tem camadas nos nossos olhos, e essas camadas elas têm líquidos, sais, que são diferentes do ar,
Eles possuem os seus próprios índices de refração. Isso também influencia na focalização da luz. Então, se você não sabe o que é o índice de refração e o que é a refração, sugiro que você vá pesquisar na internet ou olhar um outro vídeo falando sobre isso, para deixar esse assunto bem claro aqui para essa aula. Bom, se os índices de refração dos líquidos eles forem diferentes de um certo padrão, o olho ele não vai conseguir fazer a focalização direita na retina. Portanto, o primeiro defeito que eu vou destacar nessa aula é a miopia. E ele é um tipo de defeito que ocorre na grande maioria das pessoas, e a causa dela é uma deficiência na focalização da imagem. Você pode ver nessa foto que está ali na tela, na parte mais acima, o olho que está tentando focalizar a luz que chega até ele, porém o foco está antes da retina, o que não é o correto. Então, digamos assim, os raios que chegam por debaixo, eles vão acabar indo para cima e os que chegam de cima vão ir para baixo. Você lembra? Ok. Então, só que eles vão fazer isso mais do que o normal. Isso vai gerar uma imagem borrada. A gente corrige o problema do míope através de uma lente bicôncava. Percebemos então que o olho com miopia ele focaliza muito mais para frente da retina. E quando a gente coloca essa lente bicôncava na frente do olho, essa lente ela vai espalhar um pouco mais os raios de luz, fazendo com que o olho ele focalize um pouco mais para trás, na distância correta até atingir a retina. Então, os óculos que as pessoas míopes precisam usar, eles são compostos de lentes bicôncavas, para que a focalização aconteça mais atrás do olho, como na demonstração ali na imagem de baixo, que a focalização aconteça na retina. Então, uma pessoa míope, quanto mais distante ela tenta enxergar, mais desfocado é. E quanto os objetos mais próximos, ela consegue enxergar um pouco melhor. Um outro tipo de defeito de visão é o que a gente chama de olho curto ou a hipermetropia, onde o olho não consegue enxergar objetos mais próximos. A focalização ocorre mais depois da retina do que deveria, para além do cristalino, causando uma imagem borrada. E a gente consegue corrigir esse problema colocando uma lente biconvexa. Essa lente ela vai ser responsável por convergir um pouco mais os raios para que eles focalizem um pouco mais para frente até atingir a retina. Esse é um exemplo de como uma pessoa com hipermetropia enxerga. Os objetos mais próximos, como o jornal, eles estão um pouco mais desfocados, enquanto que as pessoas ao fundo elas são enxergadas com maior nitidez. Um problema muito semelhante à hipermetropia é a presbiopia, ou vista cansada. O problema dessa deficiência está no foco também para além do cristalino. Entretanto, esse problema ele surge com o tempo. As pessoas mais velhas vão ter essa dificuldade de focalizar objetos próximos. E agora, um outro defeito ainda é o astigmatismo. E ele acontece quando desvios da esfericidade do olho são sentidos. E é quando o olho não consegue mais ter um formato homogêneo, mais esférico. E uma consequência disso é que os objetos eles não vão conseguir ser focalizados em pontos distintos. Olha só que loucura. Então, uma pessoa com astigmatismo ela vai enxergar imagens quase duplas, dessa forma que a gente vê aí na imagem. Existe também a catarata, que ocorre quando se tem uma opacidade parcial ou total do cristalino. Lembrando que o cristalino funciona como uma lente. Ele precisa ser bem transparente para permitir a passagem dos raios de luz. Uma pessoa com catarata ela vai ter uma certa opacidade que faz com que os raios de luz que atingem o cristalino sejam espalhados para outras direções ao invés de focalizar. Aí a gente consegue ver dois olhos diferentes, um com a visão normal e um com a visão com catarata. Outro defeito possível é o glaucoma, que pode ser causado por vários tipos de doença.
o que essas doenças têm em comum é que elas atingem o nervo óptico, que faz essa comunicação entre o olho e o cérebro. E envolve também a perda de células fotorreceptoras da retina. Então é uma doença muito perigosa. Aqui a gente consegue ver uma das causas do glaucoma. Na esquerda, há um olho saudável. E para o glaucoma acontecer, o humor aquoso, que é depositado entre a córnea e o íris, pode sofrer mudanças de pressão e pode, às vezes, ter muito líquido. Quando essa parte ela tem muito desse líquido, ela às vezes é drenada para fora através de um canal de drenagem. Mas pode acontecer que esse canal de drenagem ele esteja bloqueado por algum motivo, fazendo com que essa região tenha muito líquido, o que pode aumentar a pressão no olho como um todo. À direita a gente vê isso acontecendo. Tem muito líquido acumulado, o que gera uma pressão no cristalino e a câmara interna. Com essa pressão, ela pode causar pequenas lesões na retina, causando o glaucoma. Nessa imagem, a gente vê também uma pessoa com glaucoma. Esse problema ele pode até causar perda permanente da visão. Então, essa pessoa ela perderia a visão com o tempo, escurecendo cada vez mais as imagens, as coisas que ela vê no dia a dia, já que os fotorreceptores também são danificados. O último deficiência visual que eu vou mostrar hoje para vocês é o deslocamento da retina. E ele pode acontecer de algumas lesões da retina causarem vazamento de uma certa quantidade do líquido humor vítreo para a parte de fora da retina, entre a camada da retina e a camada mais externa. Isso faz com que a retina ela comece a se descolar, comprometendo bastante a visão. Essas lesões internas da retina, às vezes elas podem ser identificadas como pequenas manchas na visão, da forma que está aí na tela para vocês. Bom, então por hoje é isso, pessoal. É o que eu tinha para mostrar hoje na aula. E muito obrigada pela atenção de todos. Até mais.